minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast na manhã desse domingo. Hoje aqui, começando até com um som aí de background diferente, que é o barulho da chuva aqui em Natal, né? De repente fechou o tempo, tá chovendo aqui muito forte, né? Mas a minha temperatura aqui tá marcando, né? O termômetro aqui que eu tenho disponível tá marcando 29 graus, né? 29,6, ainda muito quente. Com essa chuva certamente vai dar uma resfriada, mas tá chovendo muito, viu? Muita coisa mesmo. Chegando hoje então com esse tema aí, inadmissível, já dá para imaginar, né? Até aquela história que sempre dá para cavar mais o fundo do poço. É assim que as coisas têm sido feitas no América, né? Ontem eu tive um compromisso assim na hora do jogo e realmente não pude acompanhar, né? Me partiu o coração não poder acompanhar o jogo do América, mas ao mesmo tempo, depois, sabendo das coisas que rolaram, né? Que a respeito do jogo, eu fiquei até, de certa forma, aliviada de não ter acompanhado, porque não é brincadeira tudo a que a torcida do América tem sido submetida nesses últimos anos, especialmente, eu vou dizer, de 2016 para cá, com aquela Série C horrorosa que nos enfiou na Série D e de lá a gente nunca mais saiu, com todo tipo de experiência sendo feito pelas diretorias que passaram. Todo mundo querendo achar a fórmula mágica do acesso, mas ninguém aposta no que é para apostar. Que a fórmula mágica de todo canto na vida é trabalho, é você levar a sério, se dedicar, estudar aquilo e tentar se aprimorar. No caso das diretorias do América, as coisas não funcionam assim, né? Você você quer fazer uma comida mexendo na receita dela. E durante o preparo você vai alterando, você não testou antes se aquilo vai dar certo ou não e quer que no fim o prato fique uma delícia, todo mundo aprove o resultado. É muito difícil, né? Mas realmente, assim, os fatos que envolveram o nome da instituição América ontem foram de lascar. A gente tem que assumir e cobrar também quando as coisas atingem um patamar que você nunca imaginou que poderiam chegar, que a gente poderia chegar a esse ponto. Foi o caso ontem, né? Assim, muita gente reclamou da contratação do técnico Edson Vieira por questão de currículo, por questão de algumas conquistas que já são muito longínquas no seu currículo. E eu compreendo demais a reclamação. Confesso até que imediatamente eu me lembrei de 2016 e de Beto Santos com a sua contratação lá de Aloysio Guerreiro, que no fim a gente buscava no currículo, nem tinha sido técnico, era supervisor de time, era uma coisa muito distante no tempo, né? Terminou que Aloysio Guerreiro ainda deu muita sorte no estadual, essa que é a verdade, né? Conseguiu vencer muitas partidas e foi demitido, nem me lembro mais se houve uma derrota ou não, porque faz tempo que o América agora aprendeu também essa moda de que nem precisa ser derrotado, né? O técnico sai na hora que alguém sirva, pronto. Ele só escapa se ele for goleando. Mas se ele não golear em algum jogo, qualquer que seja ele, agora chegou a hora, né? Aí vem aquelas desculpas de porque não tem padrão tático. Eu peço até desculpa a quem usa esse tipo de expressão, porque às vezes eu me pergunto se esse povo sabe o que é um padrão tático. Porque às vezes a gente usa umas palavrinhas assim, um lugar comum, os clichês, né, do futebol, fica repetindo as coisas que são muito ditas em transmissões de rádio, de TV, e às vezes não tem nem ideia do que é aquele significado. Às vezes o time tem, às vezes não, na maioria das vezes o time tem sim um padrão tático. Você pode não gostar dele, mas ele tem um padrão tático. Eu já discuti em alguns podcasts aqui há muito tempo, né? Faz tempo que eu faço esses podcasts. Que, por exemplo, daqui para, sei lá, vamos botar uma cidade mais distante. Daqui para Recife, há várias formas de você chegar. De Natal para Recife. Você chega de carro, você chega de ônibus, você chega de cavalo, você chega de moto, você chega a pé, você chega de avião, né? Mas tudo vai resultar em você chegar em Recife. Como você vai chegar lá e vai depender das suas condições, da melhor estratégia para você,
né? Do que você precisa fazer, em quanto tempo você tem que estar lá para fazer também. Então, essa questão de o padrão tático é defensivo, é ofensivo, Bom, e no caso do América, então, se você for olhar, e acho que não é só o América, porque a gente acompanha mais o América, mas torcida é assim. Se o cabo é defensivo, reclamam que não tem ataque. Se o cara é ofensivo, é porque é aberto demais o time. Assim a gente vai entregar todo o jogo, né? Não se agrada. Essa é a sensação que se tem. E essa contratação de Edson Vieira me parece muito isso, né? Porque bastou vir assim um currículo realmente sofrível para que de repente olhassem para trás e começassem a elogiar o que o América tinha antes. É impressionante isso. Mas como eu disse, eu já nem questionei muito isso, entendo demais as críticas, mas é porque chega uma hora que você cansa de bater na mesma tecla em relação à América. Isso aí eu já cansei. Mas como eu disse ontem, aliás, ontem não, nessa semana, mas ontem, o que a imagem do América, a instituição centenária, foi machucada ontem, não é uma coisa normal desse mundo, não. A gente que já passou por anunciar jogador que não existe, né, que passou por trazer treinador que ficou em arquibancada, só vendo os jogos, porque a competição, alguém cismou que não valia nada, era uma Copa do Nordeste, diga-se, na época, né? O treinador que veio, mas que não assumiu no estadual, porque era para se preservar para o brasileiro. Inclusive, esse era até da época daquele... que foi, acho que, eu nunca sei os termos, porque muda demais, né? Mas acho que na época se dizia que era o procurador de Souza, né? Que é Gilberto de Nadai. Quem se lembra aí era Guilherme Maculha, né? Que não estreou para ficar esperando chegar pro brasileiro. Olha as conversas, né? E agora a gente está vivendo isso com Edson Vieira, mas da pior forma. Não leram o regulamento da CBF, que precisa de vacinação da Covid. Aliás, vamos esquecer o regulamento da CBF. A gente está vivendo uma pandemia e que se tiver um surto no elenco, o time se acaba. Como é que você contrata um cara que vai conviver com os atletas o tempo todo, em concentração e tudo, e o cara não tomou uma dose da vacina? Mas vamos deixar isso de lado, porque como ele disse lá na entrevista com o Mário, que aliás, parabéns para Mário e para Marcos Lira, que jornalismo é para perguntar, não importa o que é que a pessoa que vai receber a pergunta vai gostar ou não, mas aquilo tinha que ser perguntado. E ele sai pela tangente querendo dizer, não, porque eu quero falar sobre futebol. Meu amigo, está no regulamento da CBF que você precisa ter vacinação para participar da competição. Como é que pode um técnico profissional não saber disso? Ou fingir que não sabe? E o que mais me dói é que a instituição América foi jogada no lixo ontem, porque trouxe um treinador e que não olhou se ele tinha sido vacinado ou não. Não se tem que mandar essa documentação para a CBF, não. Na hora que se viu isso, inventasse uma desculpa se não queria dizer que não tinha visto antes e mandasse esse homem embora. Problemas pessoais, que quebrou o pé, sei lá, arrancou um pedaço do cérebro, não tem mais condição de atuar. Não dissesse o que era e mandasse embora. É um absurdo. Ontem o América ficou conhecido como o clube que trouxe um treinador que nunca se vacinou. Estávamos em abril de 2022, já estamos em maio. Tem vacina aqui desde janeiro de 2021. Esse cara não tomou uma dose, né? A gente tem mais de 600 mil mortes. E o regulamento da competição não é uma várzea qualquer, não. É o brasileiro, é o campeonato nacional. O regulamento pede vacinação. A América contratou um profissional sem conferir a documentação dele. E a América ontem, então, ficou conhecido como o clube que trouxe um técnico que não tomou uma vacina e que vai manter ele fora, assistindo da arquibancada, enquanto ele completa o tempo lá do esquema vacinal. Gente, vocês têm ideia do nível para baixo que foi cavado e que jogaram o América ontem? Já não basta esse buraco que o clube está enfiado da Série D há várias temporadas, com vergonha em cima de vergonha. Escolha um aí de qualquer ano. Aliás, tem mais de uma, né? Eu não sei, assim, eu como não tenho apego e faço críticas, eu me lembro até que algumas pessoas disseram, porque você não faz mais aquelas críticas na época que estava lá na direção. Gente, eu fazia diretamente ao presidente.
Eu chegava para o presidente e reclamava das coisas, eu dizia que não concordava. Eu falava, dizia, é um absurdo tomar esse tipo de atitude quando se mandava, por exemplo, um jogador que eu não concordava embora, quando se demitia um treinador. Eu nunca, até inclusive quando se demitia o treinador, que é uma luta que eu tenho há muito tempo, que o América precisa ter um profissional que comece e termine uma temporada para ter estabilidade e poder enxergar onde estão os defeitos. Até isso eu fiz texto, mesmo tendo falado pessoalmente, eu fiz texto reclamando. Porque não dá pra gente viver nessa mesmice, essa roda viva que quando você pensa que o negócio está se encaminhando, pronto, olha, formou uma base nessa porcaria de estadual, que pra mim é um torneio de preparação. Mas começou a formar um jeito de jogar, a gente começou a entender, olha, fulano funciona bem aqui, os volantes do América funcionam muito bem quando o Aleph está escalado, aliás, o meio do América funciona quando o Aleph está escalado, quando o Aleph não joga, o time se acaba, nem importa, desculpe aí os fãs de Wallace Pernambucano, mas nem importa se o Aleph joga ou não, quem escolheu o América quando não joga é Aleph. Então você começa a ver, qual é a característica que eu tenho que buscar, então, porque quando o Aleph sair, aí aconteceu toda a desgraça, eu preciso de um substituto para que tudo funcione. E aqui eu não estou dizendo que o Wallace não tem cacifre, muito pelo contrário, é responsável por muitos gols e assistências. Mas aí desorganiza tudo. A gente vê agora, por exemplo, jogador que não tinha nível nem no estadual, minha gente. Vou citar aqui dois, Felipe Cruz e Michael Félix, não tinham nem nível no estadual. Foram alçados a titulares, os titulares saíram, ou porque foram mandados embora, que é o caso de Leozinho, ou porque estão machucados, e botaram um jogador que não deu conta nem do estadual, que já deveria ter sido, com todo o respeito, dispensado. Porque o torneio de preparação é isso, é para você ver quem presta, quem não presta, e você ir montando sua equipe. Mas eles mancham tudo. Souza, que disse, encheu a boca numa entrevista no estadual, quando conquistou o segundo turno, para dizer que Senna sempre foi efetivo com 2 jogos da Série D, um empate e uma vitória. Ele rebaixou Senna para a função de auxiliar. E eu não estou nem dizendo que Senna deveria ser ou não treinador, não é essa a discussão, eu estou discutindo outra coisa. Questão de planejamento e de convicção, que faz muito tempo que eu não vejo. Então, se está tudo errado, ontem piorou muito. Porque ontem foi uma instituição centenária que foi jogada na lama para o Brasil todo. O clube que não olha nem a documentação de um técnico para contratar numa pandemia, o clube não olha. O América conseguiu trazer um treinador que não se vacinou com a única dose. Ele chegou aqui na quinta, por que ele não correu para se vacinar na quinta? Ele só se vacinou no dia do jogo. Vocês têm ideia disso? Então, assim, eu não sei mais nem o que dizer para expressar o desgosto que eu tenho de comentar essas coisas do América que não mudam. E quando mudam para pior. Eu não consigo compreender. É tão difícil assim enxergar como é que as coisas têm que caminhar. É tão difícil assim enxergar como é que vai um planejamento de quem tem pouco dinheiro, porque se diz tanto, porque a torcida não faz sócio, é claro. É claro que a torcida não vai fazer sócio, porque ela se associa um mês depois, ela tem uma raiva dessa. E fica pensando, meu Deus, eu estou apoiando isso aí. Que o América traga um treinador que não trabalha faz tempo numa coisa que preste. E que quando chega aqui, ele não pode nem estrear para jogar do lado lá dos jogadores. Porque ele não se vacinou e o América não olhou uma documentação de vacina que se pede até para entrar no órgão estadual aqui, no Rio Grande do Norte. Bom, é isso, É esperar que alguma coisa seja feita de boa, porque para piorar, quando mexe, a gente já tem medo de piorar, igual quando se fala de reforma tributária nesse país. A gente já tem uma certeza, vai piorar. Quando fizerem reforma tributária, vão aumentar os impostos, os tributos. Mas mais ou menos assim, o América, quanto mais a gente exige, quer e deseja que ele mude, parece que ele só muda para pior. E é preciso, pelo menos que agora, eu acho que, pelo menos o Conselho do América deveria dar as caras aí para cobrar, porque essa imagem aí, que ficou de ontem, é ridícula. É uma vergonha, é humilhante o que aconteceu com o América ontem. Bom, todo domingo já tem outro podcast sobre os streams, o serviço de streams. Até lá.